Você sabe o que vem a ser o contrato preliminar? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. E eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho para que toda vez que lançarmos um vídeo novo, você receber uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre o contrato preliminar. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de um conjunto de pílulas onde estamos tratando da teoria geral dos contratos. Contrato preliminar é, de uma forma bem simples, um pré-contrato. Um contrato onde as partes elas pactuam o compromisso de formar um contrato principal no futuro. Esse contrato preliminar, ele não é uma fase obrigatória dentro da formação dos contratos. É, portanto, um instrumento facultativo, mas ele tem a finalidade de compelir as partes a, no futuro, firmarem um contrato principal. É importante nós conhecermos os artigos 462 a 466 do nosso Código Civil para entender como está regulado o contrato preliminar no nosso ordenamento jurídico. Artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Artigo 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra parte para que o efetive. Parágrafo único. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Artigo 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Artigo 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Artigo 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Podemos perceber, então, que o contrato preliminar, ou também chamado promessa de contrato, é aquele segundo o qual as partes se comprometem a firmar um contrato definitivo no futuro. Essa promessa de contrato exige que as partes tenham entre si bem clara qual é o contrato que vai ser regulado no futuro. E não cumprindo esse contrato preliminar, é possível uma parte exigir da outra o cumprimento daquele contrato definitivo, convertendo-se inclusive o contrato preliminar em contrato definitivo. Um ponto importante é que o contrato preliminar não pode ser confundido com as negociações preliminares. Nas negociações preliminares, não há nenhum pacto firmado, e sim as partes estão ali negociando um possível contrato no futuro. Portanto, no contrato preliminar já existe um acordo de vontade para que as partes no futuro celebrem o contrato. Nas negociações preliminares, não há possibilidade de se exigir o cumprimento de obrigações, diferente do que ocorre no contrato preliminar. No máximo, o que pode acontecer é eventual responsabilidade por perdas e danos em relação ao período de negociação. Nas negociações preliminares, repito. Já no contrato preliminar, não. As partes pactuam a obrigação de celebrar um contrato definitivo, inclusive a possibilidade de retratação desse contrato definitivo e ainda perdas e danos pela não celebração do contrato definitivo. É importante observar que o contrato preliminar ele deve observar os mesmos requisitos do contrato objetivo, exceto
quanto à forma. Então, a validade, os pressupostos de validade, os pressupostos de formação do contrato, eles devem ser os mesmos do contrato definitivo. Apenas a forma é que é dispensada de ser a mesma forma do contrato definitivo. A doutrina, ela classifica os contratos preliminares quanto à exigibilidade, à onerosidade e à retratabilidade. Quanto à exigibilidade, o contrato preliminar ele pode ser unilateral ou bilateral, significando que o contrato preliminar unilateral é aquele que somente uma das partes pode exigir a formação do contrato definitivo, pode exigir o cumprimento do contrato preliminar. Já no bilateral, ambas as partes podem exigir o cumprimento do contrato preliminar. Um exemplo de unilateral é justamente a doação, uma promessa de doação, é que uma das partes, ou seja, aquele que vai receber a doação, tem o interesse de exigir o cumprimento daquela promessa de doação. Já no bilateral, um exemplo disso é o contrato preliminar de promessa de compra e venda de um imóvel, em que tanto o alienante como o adquirente pode exigir o cumprimento desse contrato preliminar. Quanto à retratabilidade, é importante analisar se o contrato preliminar ele tem previsão de possibilidade de retratação da promessa de contrato futuro ou se não há essa possibilidade de retratação. Quanto à retratabilidade, portanto, ela deve ser expressa ou, se não houver essa possibilidade, não é factível a retratação. Quanto à onerosidade, o contrato preliminar pode ser oneroso ou gratuito, ou seja, esse contrato preliminar ele pode trazer para as partes obrigações recíprocas que vão causar ali ônus para uma parte e outra, ou pode ser gratuita, quando há ônus apenas para uma das partes. Quando se está diante, então, de uma promessa de compra e venda, por exemplo, de compra e venda de um imóvel, de um contrato preliminar, existem 3 possibilidades que vão surgir. A primeira possibilidade é a prevista no artigo 463 do Código Civil. Vamos voltar a esse dispositivo. Artigo 463. Concluído o contrato preliminar com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra parte para que o efetive. Então, a primeira opção que tem as partes para que o outro cumpra, desde que não haja previsão de cláusula de arrependimento, é impor à outra parte uma tutela específica de obrigação de fazer, que seria celebrar um outro contrato. A segunda opção é a que está no artigo 464. Vamos a ele. Artigo 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Vemos, então, que a segunda opção seria estipular um prazo para a parte cumprir a obrigação de firmar o contrato principal. E, ultrapassado esse prazo, o Poder Judiciário, o Estado juiz, supriria a vontade da outra parte que está inadimplente, tornando definitivo aquele contrato que estava ainda em sede preliminar. Ainda temos uma terceira opção, que está no artigo 465. Vamos conhecê-lo. Artigo 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. A terceira opção é justamente a parte interessada naquele contrato preliminar, percebendo que o objeto do contrato definitivo já não lhe interessa e como a outra parte não deu cumprimento ao contrato preliminar, ela simplesmente converte aquela obrigação, que seria a obrigação de dar uma coisa, por exemplo, se converte em perdas e danos. E, portanto, a parte que tinha o contrato preliminar poderá pedir perdas e danos da outra parte. Isso vai acontecer quando ela não tem mais interesse no objeto que seria contemplado no contrato principal. Esse era o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica.
Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários sua pergunta, que eu vou responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema, deixe também nos comentários, que vamos preparar uma pílula jurídica sobre o assunto que você indicar. Peço que curta, comente e compartilhe para que mais pessoas recebam esse conteúdo e possamos levar o conhecimento jurídico descomplicado para mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.